Olá, sejam bem-vindos. Nesta nossa análise técnica, a gente vai mergulhar fundo na engenharia por trás de uma solução para um problema que, olha, muita gente conhece bem. O sinal de 4G fraco ou que simplesmente não existe. Isso é super crítico, principalmente em áreas rurais ou em lugares mais afastados, onde ter conexão hoje em dia é essencial, né? O nosso foco aqui vai ser a amplificação de sinal na faixa dos 700 MHz, que é uma frequência-chave para cobertura aqui no Brasil. Bom, vamos começar com a pergunta que move toda essa nossa conversa. Por que é que o sinal que lá fora, na rua, parece estar ótimo com todas as barrinhas cheias, simplesmente some quando a gente entra em casa, num galpão ou quando estamos no meio do campo? É uma frustração enorme, eu sei. Mas isso tem uma explicação técnica bem clara. E, o mais importante de tudo, tem uma solução de engenharia bem robusta para resolver. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema, certo? E quando se fala em comunicação sem fio, bom, aí tudo começa com as frequências de rádio. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse slide mostra pra gente o espectro de frequências no Brasil. E a peça-chave do nosso quebra-cabeça tá ali, ó, a banda 28, a de 700 MHz. Frequências mais baixas, como essa, têm uma característica física fundamental. Elas viajam mais longe e conseguem atravessar obstáculos como paredes e lajes com muito mais facilidade. É por isso que a banda 28 é, nossa, absolutamente vital para ter cobertura dentro de casa e para conseguir levar o sinal 4G para lugares mais remotos. Então a lógica é a seguinte: se o sinal existe lá fora, mesmo que ele esteja bem fraquinho, como é que a gente faz para trazer ele para dentro de casa de um jeito estável e com força total? A resposta está numa aplicação clássica da engenharia de radiofrequência, o repetidor de sinal. O funcionamento de um repetidor é até bem elegante, sabe? Ele se baseia em 3 passos bem simples. Primeiro, a recepção. Uma antena capta aquele sinal fraco que está lá fora. Depois, a amplificação. O aparelho pega esse sinal e eletronicamente dá um boost, deixa ele bem mais forte. E por fim, a transmissão. O sinal, agora super robusto, é espalhado dentro do ambiente onde a gente precisa dele. E esse diagrama aqui ilustra o processo perfeitamente. Dá uma olhada. A antena externa, que a gente instala lá no telhado, no melhor ponto de sinal, conversa com a torre da operadora. Esse sinal desce por um cabo até o repetidor, que é o cérebro da operação. Ele amplifica tudo e manda para a antena interna, que então distribui o sinal, criando uma bolha de cobertura forte e estável dentro de casa. Simples assim. Agora, um ponto que é absolutamente crucial. A eficiência do sistema inteiro não depende só da ideia, mas sim da execução. E a verdade é que nem todo repetidor é igual. A qualidade dos componentes eletrônicos, do hardware, é o que vai dizer se o sistema vai ser estável ou uma dor de cabeça. Olha só essa comparação. É de cair o queixo. Na esquerda, a gente tem uma placa de circuito impresso de alta qualidade. Dá para ver engenharia precisa, o design limpo, os componentes de primeira. Agora, olha para a direita, uma placa genérica, muitas vezes com componentes de qualidade duvidosa, com os sinais de que foi retrabalhada na mão. A diferença é gritante e já dá para imaginar a diferença de performance e de durabilidade entre os dois, né? E essa tabela aqui detalha o porquê dessa diferença. Um hardware de qualidade usa circuitos integrados específicos projetados para garantir estabilidade de RF e para dissipar o calor do jeito certo. Já um hardware genérico que foca só no preço baixo acaba sendo instável, gerando ruído e esquentando demais, o que leva o equipamento a falhar bem mais cedo. Certo. Tão importante quanto a qualidade do equipamento é a instalação correta. E aqui, pessoal, existe uma regra de ouro que, se for ignorada, pode não só fazer o sistema não funcionar, como pode criar problemas bem sérios. Vamos entender o porquê. A instalação padrão é essa aqui. Antena externa lá no telhado, apontada para a torre da operadora, antena interna no meio da área que a gente quer cobrir. E a regra de ouro é categórica, não tem negociação. É obrigatório garantir o máximo de separação física entre as duas antenas. E, de preferência, uma separação estrutural também, ou seja, com paredes, lajes, concreto entre elas. Mas por que essa separação é tão, mas tão crítica? É simples. Se essa regra for quebrada, acontece um fenômeno chamado oscilação de RF. Traduzindo do engenheirês, é um ciclo vicioso de realimentação que fica destrutivo e inutiliza completamente o sistema. E para entender isso de um jeito super intuitivo, a melhor analogia que existe é a da microfonia, sabe? É exatamente o mesmo princípio. Quando o microfone fica perto demais da caixa de som que ele mesmo alimenta, o que acontece? Aquele apito agudo, ensurdecedor que todo mundo odeia. Em radiofrequência, o efeito é parecido, só que as consequências, essas são bem mais graves.
Se a antena externa escuta o sinal que a antena interna está transmitindo, ela manda esse sinal de volta para o amplificador, que amplifica de novo, que manda para a interna, que a externa capta de novo, e pronto, criou-se um loop infinito e totalmente fora de controle. As consequências são severas. O amplificador satura, o equipamento pode queimar de vez e, o mais grave de tudo, ele começa a gerar uma interferência tão forte que pode prejudicar a rede da operadora na região toda. Ou seja, uma instalação correta não é só para funcionar melhor, é uma questão de responsabilidade técnica. Então, para a gente fechar essa análise, vamos só consolidar os pilares, aquilo que realmente garante o sucesso e a estabilidade de uma solução de amplificação de sinal como essa. São basicamente 3 pilares fundamentais. O primeiro, a viabilidade técnica. É entender que a frequência de 700 MHz é a ferramenta certa para o trabalho por causa do alcance e da penetração. O segundo, o imperativo de qualidade. Não dá para economizar no equipamento. A estabilidade do sistema depende diretamente da qualidade da engenharia do repetidor. E o terceiro, a rigidez na instalação. O isolamento entre as antenas não é uma sugestão, gente. É mandatório. É obrigatório para evitar oscilação e garantir que tudo funcione limpo, sem interferência. No final das contas, fica muito claro que a falta de sinal não é um problema sem solução de jeito nenhum. Com a aplicação da tecnologia certa, a escolha de um hardware de altíssima qualidade e, acima de tudo, uma instalação que segue à risca os princípios da engenharia de RF, ter um sinal 4G forte e estável vira uma realidade. Uma realidade totalmente alcançável que pode transformar a conectividade até mesmo nos lugares mais desafiadores.